o autismo? O transtorno do espectro autista é uma condição neurocomportamental que tem 3 características básicas: um atraso na aquisição da linguagem, a presença de comportamentos repetitivos ou interesses restritos e a dificuldade na interação social. São esses os 3 sintomas básicos que configuram o transtorno do espectro autista. E aí é a partir daí que se suspeita e que se faz o diagnóstico. Tem o transtorno, fatores hereditários, metabólicos, ou o problema ocorre ao acaso? Muito bem. Hoje em dia, a gente tem esse termo que classifica todas as crianças com esses sintomas, que seria um transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista ele pode ser dividido em um transtorno do espectro autista típico e um transtorno do espectro autista atípico. Inicialmente, podemos falar então sobre o transtorno do espectro autista atípico, onde a gente consegue determinar talvez uma causa de uma forma mais fácil. Então, o que seria um transtorno do espectro autista atípico? Seriam crianças que teriam alguma causa e que apresentam sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Isso pode acontecer em crianças com encefalopatias crônicas não evolutivas. Então, existem crianças que nascem com malformações cerebrais, com algumas displasias corticais ou síndromes que levam a malformações cerebrais e que acabam por ter sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Então, a causa desse transtorno do espectro autista seriam essas malformações cerebrais. Um outro ponto importante para falar em causa é que cerca de 10% das crianças com transtorno do espectro autista podem ter alguma síndrome genética associada. Então, cada vez mais a gente tem investido na investigação genética desses pacientes. Algumas síndromes são mais comumente relacionadas ao transtorno do espectro autista. Síndrome de Down, por exemplo. Crianças com síndrome de Down, cerca de 20% podem ter sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Mas espera, elas têm síndrome de Down e talvez essa seja então a etiologia desses sintomas. Síndrome do X frágil também é uma síndrome comumente relacionada com o transtorno do espectro autista. Deleções do cromossomo 15, então alterações do cromossomo 15 estão relacionadas com o transtorno do espectro autista. E várias outras síndromes podem estar então relacionadas. Outras doenças neurológicas, como esclerose tuberosa, também muito comumente estão relacionadas com o transtorno do espectro autista. Então, a gente tem causas genéticas, a gente tem causas bem determinadas. Entretanto, uma grande quantidade de crianças tem o transtorno do espectro autista, mas a gente não encontra ainda um fator etiológico, uma síndrome genética associada, malformações cerebrais, síndromes epiléticas, nada disso. Essas seriam as crianças com transtorno do espectro autista típico. E essas é que oferecem o maior desafio diagnóstico porque a gente não encontra uma causa. E aí sim, talvez exista uma causa genética que a gente ainda não sabe. Existem vários genes candidatos em que estão sendo investigados, mas que a gente ainda não sabe determinar qual deles é o afetado. Muito bem, para falar sobre este assunto está o médico neuropediatra, Dr. Jaime Lin. Também hoje eu recebo aqui no programa, a gente vai fazer um programa hoje um pouco diferente, o casal Valdir e Gisele Machado. Eles são pais de uma garotinha que a princípio tinha o diagnóstico de autismo e que mais tarde foi diagnosticada como portadora da síndrome de Phelan-McDermid, uma síndrome rara. Assuntos que abordaremos hoje no programa Pergunte ao Doutor. Eu começo perguntando ao Dr. Jaime. Dr. Jaime, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês, como sempre. É um enorme prazer. Doutor, existe diferença entre autismo e transtorno do espectro autista? Muito bem, desde 2013 saiu uma nova classificação das estatísticas das doenças e transtornos mentais que determinou como característica principal o termo transtorno do espectro autista. Então, antes disso, a gente tinha vários diagnósticos: autismo, síndrome desintegrativa de Heller, síndrome de Asperger, transtornos desintegrativos não especificados. E hoje todo esse grande guarda-chuva se juntou em torno de um termo chamado transtorno do espectro autista, que engloba então todos esses transtornos. Doutor, e quais as possíveis causas para o autismo e o transtorno do espectro autista? Essa é uma pergunta muito importante, né? O transtorno do espectro autista, ele antes era considerado um diagnóstico por si só. E hoje, cada vez mais a gente vai entendendo que existem diversas causas para o transtorno do espectro autista e talvez a gente precise entender o transtorno do espectro autista como um sintoma, um conjunto de sintomas, que podem ter diversas causas, desde causas estruturais, ou seja, alterações ou malformações no sistema nervoso central, até mesmo causas genéticas, como é o exemplo então da síndrome de Phelan-McDermid.
Doutor, como se descobre se o autismo está associado a uma síndrome genética? Como são feitos os diagnósticos? Cada vez mais tem se pensado na possibilidade de um transtorno do espectro autista ser de origem genética. Cerca de 50 a 70% dos casos de transtorno do espectro autista podem ter uma raiz genética, uma vez que, quando você tem parentes com transtorno do espectro autista, aumentam as chances. Se você tem 2 filhos, por exemplo, com transtorno do espectro autista, as chances de um outro filho ter transtorno do espectro autista sobe para 30% a 50% as chances. Existem mais de 100 síndromes genéticas monogênicas relacionadas ao transtorno do espectro autista e existem muitos transtornos do espectro autista que são considerados multifatoriais, ou seja, múltiplos genes interagindo. Para diagnóstico dessas situações, a gente requer de uma avaliação e de exames genéticos específicos, desde exames mais simples, como por exemplo um cariótipo, até exames mais complexos, como CGH-Array ou sequenciamento de exoma, que são exames extremamente complexos. Para o meu telespectador entender, atualmente cerca de 40% dos casos estão associados a síndromes genéticas, algumas bem raras, como a síndrome de Phelan-McDermid. O que é a síndrome de Phelan-McDermid, Dr. Jaime? Então, a síndrome de Phelan-McDermid é uma microdeleção que acontece num gene, no cromossomo 22q, especificamente no braço longo do cromossomo 22, e existe uma microdeleção. Essa microdeleção, ela leva a alterações genéticas importantes e causando então uma síndrome, que são um conjunto de sinais e sintomas. E entre esses sinais e sintomas, o transtorno do espectro autista, um atraso global do desenvolvimento, hipotonia, atraso no desenvolvimento neurológico, seriam os sinais cardinais, os principais sintomas da síndrome de Phelan-McDermid. Jaime, é comum os resultados confundirem o diagnóstico? O diagnóstico de transtorno do espectro autista, de atraso no desenvolvimento neurológico, são sintomas muito inespecíficos, eles podem estar associados a diversas situações. Então isso requer daí talvez uma investigação diagnóstica mais pormenorizada, né? Chama a atenção o fato dos pais falarem que foi solicitado pela geneticista um exame chamado CGH-Array, que é um exame bastante específico e muitas vezes de difícil acesso, né? Para que o telespectador consiga entender um pouco como funcionam esses exames, o livro da vida ele é escrito em letras, né? Cada 3 letras formam um aminoácido, que seria uma palavra, e um conjunto de palavras forma todas as informações que nos formam como pessoas. Os exames mais gerais, do ponto de vista genético, começam com um cariótipo. Então é como se a gente tivesse uma grande estante de livros. O cariótipo permite que a gente veja se tem livros repetidos nessa estante, livros faltando. O CGH-Array seria como se a gente pegasse cada um desses livros e folheasse. Então a gente consegue perceber se tem páginas rasgadas, páginas faltando, páginas sobrando. E o sequenciamento de exoma, que seria um exame, uma próxima linha, a gente pegaria cada um desses livros e a gente leria cada um desses livros e a gente conseguiria ver se existem palavras escritas de forma incorreta, com letras a mais e letras a menos. E o grande problema é que a gente precisa realmente da ajuda de um geneticista para interpretar esses resultados, pois muitas vezes uma palavra escrita com uma letra errada não muda o sentido. Então a gente não sabe se essa alteração especificamente pode ser a causa dessa síndrome ou desses sintomas. Então é muito importante essa investigação genética e é muito importante que os pais sejam adequadamente orientados no momento de pedir esses exames para que façam os exames adequados e corretos.